Imagine acordar e descobrir que a pessoa mais poderosa do mundo corporativo invadiu sua vida. E ela não está ali por acidente. Bruno Santana mal conseguia pagar o aluguel, mas o que Thaís Barbosa viu naquele apartamento minúsculo mudaria o destino de ambos para sempre. E agora ela segurava algo que ninguém nunca tinha visto. O caderno com os sonhos que ele guardava há 10 anos. E as primeiras palavras que saíram da boca dela foram: "Você está enterrado vivo." O que veio depois dessa frase transformaria um segurança de shopping em algo que ele nem imaginava ser possível. Antes de continuarmos, me conta aqui nos comentários. De onde você está ouvindo? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Bruno Santana acordou no sofá às 6:30 da manhã com o corpo doendo e o alarme do celular gritando no ouvido. 2 horas de sono. Mal dava para chamar aquilo de descanso. Ele desligou o alarme, esfregou os olhos e ficou ali parado por alguns segundos, tentando lembrar por que diabos tinha dormido no sofá. Então se lembrou da mulher. A mulher bêbada que ele tinha trazido para casa às 4 da manhã. Seu coração disparou. Ele olhou para o corredor. A porta do quarto estava fechada. Laura ainda devia estar dormindo. Ela acordava às 7, como sempre. Então quem estava fazendo barulho na cozinha? Bruno levantou devagar, sentindo cada músculo protestar. O uniforme de segurança estava jogado na cadeira, fedendo a suor e desinfetante de banheiro público. Mais um turno noturno no shopping. Mais uma noite vigiando câmeras enquanto o corpo implorava por sono. O barulho na cozinha continuou. Algo metálico batendo contra a porcelana. Ele foi até lá com passos cuidadosos, descalço no piso frio. Parou na porta e ficou congelado. Uma mulher estava de costas para ele, descalça, cabelos escuros caindo pelos ombros. Ela usava uma camisa branca. A camisa dele. A única camisa social boa que ele tinha, a que guardava para entrevistas que nunca vinham. Ela a vestia como se fosse um vestido curto, as mangas enroladas até os cotovelos. A luz cinza da manhã entrava pela janela pequena da cozinha. Havia cheiro de café fresco no ar. Impossível. Bruno não tinha feito café. A mulher se virou. Bruno reconheceu o rosto imediatamente. Não da noite anterior, quando ela estava bêbada demais para manter os olhos focados, mas das revistas. Das capas que ele via no consultório médico quando levava Laura. Das matérias de negócios que apareciam no celular. Thaís Barbosa, CEO da Vasconcelos Branding. Uma das mulheres mais poderosas da publicidade brasileira. Na sua cozinha de 5 metros quadrados, usando sua camisa, segurando algo nas mãos. O caderno. O caderno velho de capa preta que ele guardava na estante da sala. O caderno que ninguém nunca tinha visto. O caderno cheio de campanhas que ele criava nas madrugadas, nos intervalos entre turnos, nos domingos enquanto Laura brincava no parquinho. Thaís fechou o caderno devagar, os olhos fixos nele. Não havia sinal de ressaca. Os olhos dela estavam claros, alertas. Ela colocou o caderno sobre o balcão com um cuidado quase reverente. Então falou, a voz calma mas cortante como vidro. Sua campanha de café da madrugada é melhor que qualquer coisa que minha equipe de criativos milionários produziu nos últimos 2 anos. Bruno abriu a boca, mas nada saiu. Thaís manteve a mão sobre o caderno como se fosse evidência de algum crime. Você está enterrado vivo, Bruno. Ela sabia o nome dele. Claro que sabia. Tinha visto na identificação de motorista de aplicativo. E eu preciso de alguém que ainda sabe fazer propaganda de verdade. Propaganda que faz pessoas sentirem algo, não só comprarem algo. Ela deu um passo à frente. Bruno deu um passo para trás. Não me importo com seu currículo. Não me importo que você seja segurança de shopping. Quero saber por que diabos você está desperdiçando isso. Ela apontou para o caderno. Vigiando câmera de estacionamento quando devia estar criando campanhas que mudam mercados. A garganta de Bruno estava fechada. Ele finalmente conseguiu falar, a voz rouca. Você leu meu caderno? Li. Sem um pingo de vergonha. Acordei há meia hora procurando entender onde estava. Vi na estante, não resisti. Você não tinha direito?
Você tem razão. Thaís pegou a xícara de café. E eu deveria estar morrendo de vergonha por ter bebido tanto ontem que um estranho precisou me trazer para casa. Mas não estou. Sabe por quê? Bruno não respondeu. Porque encontrei algo que procuro há 6 meses. Alguém que ainda sabe fazer propaganda que importa. Antes que Bruno pudesse processar aquilo, uma voz pequena veio do corredor. Pai! Laura apareceu de pijama, cabelos bagunçados, esfregando os olhos. Ela parou ao ver Thaís, a cabeça inclinando para o lado com aquela curiosidade infantil que não tinha filtro. Quem é ela? Bruno se moveu instintivamente, colocando-se entre a filha e a estranha. É uma amiga, Laura. Ela precisou de ajuda ontem à noite. Laura estudou Thaís com olhos atentos demais para uma criança de 7 anos. Por que ela está usando sua camisa? Thaís sorriu. Um sorriso verdadeiro, não aquele sorriso de revista. Porque seu pai é um cavalheiro, e eu fiz algumas escolhas ruins ontem à noite. Minha roupa ficou suja. Laura aceitou a resposta com a facilidade das crianças que ainda confiam no mundo. Você vai tomar café da manhã com a gente? Pai faz panquecas boas. A garganta de Bruno apertou. Até a filha notava. Notava que ele sempre estava cansado demais, que as manhãs eram corridas, que o pai mal tinha energia para fazer café direito. Eu adoraria. Thaís olhou para Bruno. Se não for incômodo. Era um incômodo. Era um absurdo. Era tudo errado. Mas Bruno já tinha feito a escolha errada de trazer aquela mulher para casa. Agora precisava lidar com as consequências. Tudo bem. Vou fazer o café. 15 minutos depois, os 3 estavam sentados à mesa minúscula da cozinha. Bruno tinha feito panquecas, as últimas no pacote de mistura pronta, enquanto Laura contava para Thaís sobre a escola, sobre a melhor amiga, sobre o desenho que tinha feito na aula de arte. Thaís ouvia com atenção real. Fazia perguntas. Ria das piadas sem graça que Laura contava. Parecia relaxada ali, num apartamento de 2 quartos em Sapopemba, sentada numa cadeira que balançava porque tinha um pé quebrado. Bruno comia em silêncio, observando, tentando entender o que estava acontecendo, tentando não pensar no caderno ainda aberto sobre o balcão. Depois do café, Laura correu para escovar os dentes e trocar de roupa. Dona Célia, a vizinha, buscaria ela para a escola dali a meia hora. Sempre buscava. Bruno pagava R$ 50 por semana para isso. R$ 50 que faziam falta no fim do mês. Thaís levantou e começou a juntar os pratos. Deixa, eu lavo. Você trabalhou a noite toda. Eu posso lavar 3 pratos. Ela lavou. Bruno ficou ali, encostado no batente da porta, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Quando terminou, Thaís secou as mãos e se virou para ele. Obrigada, por ontem à noite, por não me deixar na rua. Qualquer um teria feito o mesmo. Não, 3 motoristas recusaram a corrida antes de você. Vi pelos aplicativos. Ela cruzou os braços. Você fez porque é decente. E eu deveria ir embora agora, chamar um Uber, voltar para minha vida e nunca mais te incomodar. Pausa. Mas não vou. Bruno sentiu o chão sumir um pouco. Thaís pegou a bolsa cara que estava no sofá. Tirou um cartão de dentro. Estendeu para ele. Thaís Barbosa, CEO, Vasconcelos Branding. Eu sei que você sabe quem eu sou. Então vou ser direta. Ela apontou para o caderno na estante. Aquelas campanhas são brilhantes, são cruas, honestas, emocionais. São tudo que minha agência perdeu nos últimos anos. Estamos sangrando clientes porque esquecemos como falar com pessoas reais. Pessoas como você. Eu não sou publicitário, sou segurança. Você é publicitário que vigia câmeras para pagar boleto. Não é a mesma coisa. Bruno olhou para o cartão. Papel grosso, letras em relevo. Outro mundo. Eu não posso. Tenho 2 empregos. Tenho uma filha. Não tenho tempo para... 1 semana. Thaís cortou. Te pago como freelancer. R$ 5.000. Uma campanha. Um teste. Se funcionar, conversamos. Se não funcionar, você volta para a sua vida e eu nunca mais te incomodo. R$ 5.000.
R$ 5.000 era quase o que Bruno ganhava em 2 meses quebrando as costas. R$ 5.000 era a diferença entre comer macarrão todo dia e comprar carne no fim de semana. R$ 5.000 era a diferença entre Laura ir ao dentista ou esperar mais 6 meses. Mas aceitar aquilo era trair Júlia. O pensamento veio rápido, afiado, cortando fundo. Júlia, a esposa, a publicitária brilhante, a mulher que tinha sido tudo para ele. A mulher que tinha morrido há 3 anos voltando de uma apresentação de campanha, um caminhão que avançou o sinal, um acidente que durou 3 segundos e destruiu tudo. Júlia tinha sido a publicitária. Bruno tinha sido o estagiário que se apaixonou por ela. Depois o marido que ficou na sombra dela. Depois o viúvo que abandonou tudo porque não conseguia entrar numa agência sem sentir o cheiro do perfume dela, sem ouvir a risada dela nos corredores. Aceitar aquele cartão era voltar para aquele mundo, era entrar no território dela, era trair a promessa silenciosa que ele tinha feito no funeral. Nunca mais. Eu não posso. As palavras saíram fracas. Thaís não insistiu, apenas deixou o cartão sobre a mesa. Guarda, caso mude de ideia. Ela foi até a porta, pegou os sapatos caros que estavam largados no chão. Calçou devagar. Thaís. Ela olhou para trás. Por que você? Por que não um dos seus criativos? Por que não alguém de dentro? Thaís sorriu, mas era um sorriso triste. Porque as pessoas de dentro estão fazendo propaganda para ganhar leões de Cannes. Você está fazendo propaganda para falar com sua filha. Essa é a diferença. Então ela saiu. Bruno ficou parado no meio da sala, segurando o cartão. Do quarto, Laura gritou. Pai, a dona Célia já chegou. Ele guardou o cartão no bolso da calça do uniforme. Ajudou Laura com a mochila. Entregou ela para a dona Célia, que deu aquele olhar de quem sabia que alguma coisa estava diferente. Você está bem, Bruno? Parece que viu um fantasma. Estou bem, dona Célia. Só cansado. Mentira. Ele não estava vendo um fantasma. Estava vendo uma porta. Uma porta que ele tinha trancado há 3 anos. Uma porta que jurou nunca mais abrir. E agora uma estranha aparecia na sua cozinha, usando sua camisa, lendo seus sonhos mais secretos, e oferecia uma chave. Bruno passou o resto da manhã em modo automático. Tomou banho. Tentou dormir e não conseguiu. Ficou olhando para o teto, pensando em Júlia, pensando em Laura, pensando em R$ 5.000, pensando no caderno. Ele tinha começado a escrever aquele caderno antes de Júlia morrer. Nas noites em que ela ficava até tarde no escritório e ele ficava em casa com Laura bebê. Rabiscava ideias, criava campanhas imaginárias, sonhava acordado. Depois que Júlia morreu, o caderno virou outra coisa. Virou terapia. Virou o lugar onde ele podia ser quem era antes de virar só o pai, só o provedor, só o sobrevivente. E agora alguém tinha lido aquilo. Alguém tinha visto. E pior, alguém tinha dito que era bom. O celular tocou. Número desconhecido. Ele atendeu. Bruno? É Thaís. Ele sentou na cama. Como você conseguiu meu número? Estava no aplicativo de motorista. Desculpa. Sei que é invasivo. Mas preciso te contar uma coisa que não contei pessoalmente. Silêncio. A semana de teste não é uma semana de teste normal. É uma campanha para a LuxCorp, varejista de móveis, faturamento de R$500 milhão por ano. Eles nos deram uma última chance depois de 3 campanhas fracassadas. Se eu entregar algo que funcione, mantenho a conta. Se eu entregar mais uma campanha fria e sem alma, perco a conta e provavelmente meu cargo. Bruno respirou fundo. Por que está me contando isso? Porque você merece saber a verdade. Não estou te oferecendo uma oportunidade por caridade. Estou te oferecendo porque estou desesperada. Porque vi no seu caderno o que preciso. E porque, francamente, não tenho nada a perder. Ela pausou. A apresentação é daqui a 5 dias. Segunda-feira, 9 da manhã. Se você aceitar, é isso que está aceitando. Não é uma semana tranquila de teste. É jogar você no fogo e ver se você aguenta. Bruno olhou para o teto. 5 dias, uma apresentação, um cliente milionário. E ele,
Um segurança de shopping center que não entrava numa agência há 3 anos. Eu vou pensar. Não demora muito. Preciso de resposta até amanhã. Ela desligou. Bruno deitou de novo, mas o sono não veio. Não viria. Ele sabia. Às 2 da tarde levantou. Comeu alguma coisa que não tinha gosto. Pegou o caderno, abriu na campanha do café da madrugada. Aquela que Thaís tinha mencionado. Era uma campanha simples. Um pai fazendo café às 5 da manhã. A casa ainda escura. Ele olhando pela janela, vendo o céu clarear. A voz-over dizia: café da madrugada não é sobre café, é sobre não desistir. É sobre começar de novo todo dia, porque alguém precisa de você. Bruno tinha escrito aquilo numa madrugada de insônia, 6 meses depois de Júlia morrer. Tinha escrito chorando. E agora uma CEO milionária dizia que aquilo era bom. Ele fechou o caderno, pegou o celular. Digitou a mensagem antes de poder pensar demais. Eu aceito, mas com uma condição. Se der errado, você nunca mais fala comigo. E eu nunca mais falo de publicidade. A resposta veio em 10 segundos. Combinado, te vejo segunda, 7 horas. Vou mandar o endereço. E Bruno, obrigada por confiar. Ele jogou o celular na cama. Olhou para a foto de Júlia na estante. Ela sorria naquela foto. Era de antes de Laura nascer. Antes de tudo ficar complicado. Quando eles ainda eram só 2 publicitários apaixonados, sonhando em mudar o mundo uma campanha por vez. Me perdoa, ele sussurrou para a foto. Eu preciso tentar. Pela Laura. Por nós. Por mim. A foto não respondeu. Fotos nunca respondem. Mas de alguma forma, Bruno sentiu que talvez, só talvez, Júlia estivesse entendendo. Às 5 da tarde, ele foi buscar Laura na escola. Ela veio correndo, mochila batendo nas costas. Pai! Pai! Adivinha? O que, filhinha? A professora disse que semana que vem é a apresentação das profissões. Eu vou falar sobre você. O coração de Bruno apertou. Sobre o que eu faço? Aham! Vou dizer que você é segurança e protege as pessoas. Ela sorriu, mas havia algo no sorriso. Algo forçado. A Isabela disse que o pai dela é médico, e o pai do João é advogado. Mas tudo bem. Você também é importante, né, pai? Bruno ajoelhou na frente dela ali mesmo, na calçada da escola. Laura, escuta, eu sou segurança sim, mas eu também já fui outras coisas. E talvez em breve eu seja outras coisas de novo. Que tipo de coisas? Você vai ver, prometo. Ela abraçou ele forte. Eu não ligo do que você trabalha, pai. Só quero que você não seja tão cansado. E foi isso. Foi aquela frase que fechou a porta de trás e abriu a da frente. Não era sobre ele. Não era sobre Júlia. Não era sobre traição ou lealdade ou fantasmas do passado. Era sobre Laura. Era sobre ser o pai que ela merecia. Não o fantasma exausto que chegava em casa e desmaiava no sofá. Mas o pai que estava acordado, presente, vivo. Naquela noite, depois de Laura dormir, Bruno abriu o caderno de novo. E pela primeira vez em 3 anos, ele não escreveu como alguém que estava se escondendo. Escreveu como alguém que estava voltando. Segunda-feira, 6h45 da manhã. Bruno estava parado na frente do espelho do banheiro, ajeitando a gravata pela 5ª vez. A camisa social branca estava passada. A calça social preta, a única que tinha, cheirava a naftalina porque ficou guardada 3 anos. Os sapatos eram velhos, mas ele tinha engraxado ontem à noite enquanto Laura dormia. Parecia um impostor. Parecia alguém fingindo ser quem não era. Pai, você está bonito! Laura estava na porta, já uniformizada para a escola. Dona Célia buscaria ela dali 15 minutos. Obrigado, filhinha. É para o trabalho novo? É uma reunião, um teste. Laura abraçou a perna dele. Você vai conseguir. Eu sei que vai. A fé cega das crianças. Bruno beijou o topo da cabeça dela, sentindo o coração apertar. Se ele falhasse, não falhava só por ele, falhava por ela também. No metrô, apertado entre outros trabalhadores,
Bruno segurou o caderno dentro da mochila velha. Tinha passado o fim de semana revisando a campanha da LuxCorp. Móveis para a classe média. Transforme sua casa em lar. O briefing que Thaís tinha mandado por e-mail era técnico, frio, cheio de jargões corporativos. Bruno tinha jogado tudo fora e começado de novo. Tinha pensado em Laura, no apartamento pequeno, nos móveis remendados, na mesinha da sala que balançava. E tinha escrito uma campanha sobre dignidade. Sobre como uma casa vira lar não pelos móveis caros, mas pelo que acontece em volta deles. Agora, no metrô, ele não tinha certeza de nada. A Vasconcelos Branding ficava na Faria Lima. Prédio espelhado. Portaria com segurança que olhou para Bruno como se ele tivesse entrado no endereço errado. Elevadores rápidos, silenciosos. Recepção no 15º andar, toda vidro e metal. A recepcionista sorriu profissionalmente. Bom dia. Pode me informar seu nome? Bruno Santana. Tenho reunião com a Thaís, com a doutora Thaís. A moça digitou algo no computador. Ah, sim, o freelancer. Pode sentar, ela já vem buscá-lo. Freelancer. A palavra pendia no ar como uma bandeira branca. Não era funcionário, não era cliente. Estava ali em teste, temporário, descartável. Bruno sentou nas poltronas de couro. Olhou ao redor. Tudo era caro. Tudo era limpo. Tudo gritava, você não pertence aqui. 5 minutos depois, Thaís apareceu. Estava diferente. Tailleur cinza escuro, cabelos presos, salto alto. A CEO, não a mulher descalça na cozinha dele. Bruno, pontual, gosto disso. Ela apertou a mão dele com firmeza profissional. Vem, vou te apresentar a equipe. Eles atravessaram o escritório aberto. Dezenas de pessoas trabalhando em computadores enormes, telas cheias de designs, layouts, campanhas, conversas em inglês, referências que Bruno não entendia, um mundo completamente diferente. Alguns olhavam para ele, alguns sussurravam. Thaís parou na frente de uma sala de reunião envidraçada. Antes de entrar, preciso te avisar. Marcelo Tavares é o diretor criativo sênior. Está aqui há 12 anos. Ele não está feliz com sua presença. Por quê? Porque eu não consultei ele antes de te contratar como freelancer. E porque Marcelo acha que problemas criativos se resolvem com mais orçamento e mais prêmios, não com novas perspectivas. Ela abriu a porta. Dentro havia 4 pessoas. A primeira, um homem de uns 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente cortados, óculos de grife, camisa sem gravata, mas que custava mais que o aluguel de Bruno. Marcelo Tavares. Ele mal olhou para Bruno. Você deve ser o... segurança. A palavra saiu com um desprezo sutil. Publicitário. Bruno corrigiu, a voz mais firme do que esperava. Formado em marketing pela Anhembi Morumbi. Ah, Anhembi. Marcelo sorriu. Uma universidade democrática. O veneno era claro. Bruno tinha estudado em particular com bolsa do FIS que ainda estava pagando. Marcelo provavelmente tinha estudado em PUC ou ISPM, pago pelo pai. Thaís cortou a tensão. Marcelo, seja profissional. Bruno está aqui porque eu o convidei. Ponto. Ela apresentou os outros. Amanda, diretora de arte. Uma mulher de 30 e poucos anos com tatuagens no braço e olhar cansado. Felipe, redator júnior, garoto novo, nervoso. E Raquel, estrategista de contas, séria, eficiente. Vocês 5 vão trabalhar juntos esta semana. LuxCorp, apresentação sexta-feira. Bruno trouxe uma abordagem nova. Quero que vocês desenvolvam juntos. Marcelo cruzou os braços. Thaís, com todo respeito, temos uma metodologia. Não podemos simplesmente jogar um outsider no meio de um projeto crítico e... Podemos e vamos. A metodologia falhou 3 vezes com este cliente. Precisamos de algo diferente. O silêncio era pesado. Marcelo olhou para Bruno com algo que beirava o ódio. Certo. Vamos ver o que o... Bruno tem para nos mostrar. Bruno abriu o caderno. As mãos tremiam um pouco, mas ele forçou para pararem. Começou a explicar a campanha.
LuxCorp quer vender móveis para a classe média. O briefing fala em aspiração, design acessível, transformação de ambientes, mas isso não diz nada. São palavras vazias. Amanda levantou a sobrancelha. Felipe tomou nota. Marcelo revirou os olhos. Bruno continuou. Fui numa loja da LuxCorp no fim de semana. Fiquei 2 horas lá. Sabe quem compra? Famílias, casais jovens, pais solteiros, gente que está comprando o primeiro sofá depois de anos dormindo em colchão no chão. Gente que está comprando uma mesa de jantar porque finalmente tem um lugar para chamar de casa. Ele virou o caderno, mostrou os esquetes. A campanha não é sobre móveis, é sobre dignidade. É sobre sentar à mesa para jantar e sentir que você chegou em algum lugar. É sobre olhar para sua sala e pensar, isso aqui é meu. É sobre pobreza? Marcelo interrompeu. Você quer vender móveis fazendo as pessoas se sentirem pobres? Não. Quero vender móveis fazendo as pessoas se sentirem vistas. Silêncio. Amanda falou primeiro. Eu gosto. É diferente. É honesto. Felipe concordou com a cabeça. Raquel ponderou. O cliente vai aceitar? É arriscado. Marcelo se levantou. É amadorismo emocional. Publicidade não é terapia de grupo. É persuasão estratégica. Bruno, com todo respeito, você está confundindo sua história pessoal com criatividade profissional. A sala esfriou. Bruno sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Talvez. Mas sua persuasão estratégica perdeu 3 contas em 6 meses. Talvez seja a hora de tentar outra coisa. Os olhos de Marcelo brilharam perigosamente. Thaís interveio. Marcelo, você vai trabalhar com Bruno esta semana. Isso não é negociável. Se você tem problema com isso, conversamos no meu escritório. Agora vão trabalhar. Ela saiu. A tensão ficou. Marcelo pegou suas coisas. Amanda, você coordena com ele. Eu tenho outros projetos. E saiu. Amanda suspirou. Não leva para o pessoal. Marcelo é assim com todo mundo novo. Parecia bem pessoal. É porque você ameaça ele. Você tem algo que ele perdeu há anos. Fome. Verdade. Ele virou técnico. Esqueceu como sentir. Ela puxou uma cadeira. Vamos trabalhar. Temos 5 dias para fazer algo impossível. Os próximos dias foram um borrão. Bruno dividia o tempo entre a agência e seus empregos. Trabalhava na campanha de manhã, corria para o turno de segurança à tarde, voltava à noite para revisar materiais. Dormia 3, 4 horas por noite. Laura notou. Na quarta-feira, ela perguntou durante o jantar. Pai, você está bem? Você parece mais cansado que antes. Bruno forçou um sorriso. Estou bem, filhinha. Só muito trabalho. É o trabalho novo? É. Você gosta dele? A pergunta pegou Bruno de surpresa. Ele pensou. Gostava? Apesar do Marcelo, apesar da pressão, apesar do medo constante de falhar? Sim, eu gosto. Laura sorriu. Então, vale a pena. Simples assim. A sabedoria de 7 anos. Naquela noite, depois dela dormir, Bruno abriu uma gaveta que ficava fechada há 3 anos. Lá dentro, fotos antigas. Ele e Júlia na formatura. Júlia no primeiro emprego. Os dois no casamento simples no civil. E uma foto específica. Júlia ensinando ele a fazer brainstorming. Estavam numa cafeteria, guardanapos rabiscados espalhados pela mesa. Ela ria. Ele olhava para ela como se ela fosse o sol. Bruno pegou a foto. Olhou por um longo minuto. Então sussurrou. Você dizia que publicidade boa vem do coração, não do ego. Você dizia que a melhor campanha é aquela que faz alguém se sentir menos sozinho. Eu ouvia e não entendia de verdade. Mas agora entendo. E eu juro, Ju, vou fazer isso direito. Por você. Por Laura. Por mim. Ele colocou a foto de volta, mas não fechou a gaveta. Deixou entreaberta. Pequeno, mas significativo. Quinta-feira à noite, véspera da apresentação. Bruno estava na agência, sozinho na sala de reunião. Amanda tinha ido embora 1 hora atrás. Felipe também. Raquel mandou mensagem dizendo que a apresentação estava pronta. Bruno olhava para os slides no computador.
Estava bom, estava honesto. Mas seria suficiente? A porta se abriu. Marcelo entrou, paletó no braço, gravata afrouxada. Ele olhou para a tela. Ainda aqui? Revisando. Marcelo puxou uma cadeira, sentou. Ficaram em silêncio por um momento. Então ele falou: Sabe por que eu não gosto de você, Bruno? Porque sou ameaça. Porque você me lembra de mim há 20 anos. A voz estava diferente, cansada, humana. Eu também era faminto. Também tinha ideias revolucionárias. Também achava que publicidade podia mudar o mundo. E o que aconteceu? Cannes, leões, prêmios, clientes grandes, salário de 6 dígitos. Eu me tornei o que jurei nunca ser. Um publicitário de ego, não de coração. Bruno não sabia o que dizer. Marcelo apontou para a tela. Sua campanha é boa. É melhor que boa. É verdadeira. E isso me irrita porque me faz lembrar do que eu perdi. Ele se levantou, foi até a porta, parou. Amanhã, quando você apresentar, vão tentar te desmontar. O cliente, o conselho, talvez até eu. Porque verdade incomoda. Não desiste. Se você desistir, vira eu. E ninguém merece isso. Então saiu. Bruno ficou sozinho, processando. Talvez Marcelo não fosse o vilão. Talvez fosse só um aviso do que Bruno poderia se tornar se esquecesse o porquê de ter começado. Ele desligou o computador, pegou a mochila, olhou uma última vez para a sala vazia. Amanhã era o dia. Ou ele provava que pertencia ali, ou voltava para as câmeras de segurança e esquecia que tinha tentado. Em casa, Dona Célia estava com Laura. Ela entregou a menina e disse baixinho: Bruno, a Laura me contou da apresentação da escola, sobre profissões dos pais. E ela está nervosa. Disse que os coleguinhas têm pais médicos, advogados, e ela tem você, segurança. A culpa mordeu fundo. Eu sei, estou tentando mudar isso. Não muda por ela. Ela te ama do jeito que você é. Muda por você. Dona Célia apertou o braço dele e foi embora. Bruno entrou. Laura estava desenhando na mesinha da sala. Ela olhou para cima. Oi, pai, como foi o trabalho? Difícil. Mas bom. Amanhã é o dia importante, né? É. Amanhã eu apresento a campanha. Laura largou o lápis de cor. Pai, posso te contar um segredo? Claro, filhinha. A Isabela disse que segurança não é profissão de verdade. Disse que qualquer um pode ser segurança. O coração de Bruno se despedaçou um pouco. E o que você respondeu? Eu não respondi. Fiquei quieta, mas fiquei triste. Bruno ajoelhou na frente dela. Laura, escuta bem. Não importa o que eu trabalho. O que importa é que eu trabalho honesto, que eu cuido de você, que eu nunca desisto. Mas eu vou ser honesto contigo. Eu também fiquei triste quando parei de fazer o que eu amava. Parei porque tive medo, mas agora estou tentando de novo. E não sei se vai dar certo, mas estou tentando. Por mim e por você. Laura abraçou ele apertado. Você vai conseguir, pai. Eu acredito em você. Aquela frase. Aquela maldita frase que quebrava e consertava ele ao mesmo tempo. Sexta-feira, 5:30 da manhã. Bruno não tinha dormido. Tinha passado a noite olhando para o teto, ensaiando a apresentação mentalmente. Tomou banho, vestiu a roupa, olhou no espelho. Hoje não era impostor. Hoje era publicitário. No metrô, uma mensagem de Thaís. Chegue 8 horas. Preciso te falar algo antes do cliente chegar. Ele respondeu. Ok. Às 8 em ponto, Bruno estava na agência. Thaís o esperava na sala dela. Ela fechou a porta. Precisa saber de algo. Ontem à tarde, Marcelo apresentou uma campanha alternativa para o conselho. Uma opção B, caso a sua não funcione. Bruno sentiu o chão sumir. Como assim? Ele fez nas costas. Apresentou como plano de contingência. O conselho aprovou. Então hoje você vai apresentar. Mas Marcelo também. E o cliente vai escolher. Isso não estava combinado. Eu sei, e estou puta. Mas não posso mudar agora. O cliente já sabe que tem 2 opções. Ela respirou fundo. Bruno, isso vai ser mais difícil do que você pensava.
Marcelo vai tentar te destruir sutilmente. Ele é bom nisso. Você precisa ser melhor. O medo veio, rápido e gelado. Mas junto com o medo, veio outra coisa. Raiva. Raiva boa. Raiva que dava combustível. Deixa ele tentar. Thaís sorriu. Essa é a atitude. Agora vai lá e me mostra por que eu apostei em você. 9 horas. Sala de reunião principal. O cliente já estava lá. Roberto Mendes, CEO da LuxCorp, 50 e poucos anos, terno caro, expressão de quem estava cansado de perder dinheiro com campanhas ruins. Junto dele, 2 diretores. Todos sérios, todos céticos. Do lado da Vasconcelos, Thaís, Marcelo, Amanda, Raquel, Felipe e Bruno. Roberto começou. Bom, estamos aqui porque as últimas 3 campanhas não funcionaram. Investimos milhões e vimos retorno mínimo. Então espero que hoje vocês tragam algo que justifique eu continuar com esta parceria. Thaís assentiu. Vamos apresentar 2 abordagens. A primeira, desenvolvida por nosso diretor criativo Marcelo Tavares. A segunda, por Bruno Santana, um talento novo que trouxe uma perspectiva diferente. Roberto olhou para Bruno como se o visse pela primeira vez. Você trabalha aqui há quanto tempo? 1 semana. Freelancer. 1 semana. Roberto trocou olhares com os diretores. Interessante. Marcelo se levantou primeiro. Vou começar, se não se importam. E ele começou. Apresentou uma campanha polida, bonita, cheia de referências a design italiano, sustentabilidade, inovação. Os slides eram impecáveis. O copy era sofisticado. Era tudo que uma campanha de publicidade deveria ser. Era vazio. Bruno viu nos rostos do cliente. Eles estavam educados, mas não estavam conectados. Marcelo terminou. Roberto aplaudiu educadamente. Obrigado, Marcelo. É uma campanha bonita, profissional. Tradução, entediante. Então Roberto olhou para Bruno. Sua vez. Bruno se levantou. O coração martelava. As mãos suavam. Mas ele se lembrou de Laura dizendo, eu acredito em você. Se lembrou de Júlia, ensinando publicidade vem do coração. Respirou fundo. E começou. Bruno ficou de pé na frente da sala, todos os olhos nele. Roberto Mendes, CEO da LuxCorp, esperando. Os diretores com expressões neutras. Marcelo com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Thaís imóvel, mas ele via a tensão nos ombros dela. Amanda deu um aceno discreto de encorajamento. Felipe segurava a caneta como se fosse uma arma. Raquel olhava para o notebook, profissional como sempre. Bruno tinha preparado slides, tinha ensaiado, tinha planejado cada palavra. Mas agora, ali, tudo aquilo parecia errado. Ele olhou para os slides na tela. Bonitos, técnicos, seguros, falsos. Então tomou uma decisão. Desligou o projetor. Marcelo franziu a testa. Thaís se inclinou para a frente. Roberto levantou uma sobrancelha. Sem slides? Roberto perguntou. Sem slides, porque vou contar uma história. E histórias não precisam de PowerPoint. Silêncio. Depois, Roberto gesticulou. Estou ouvindo. Bruno respirou fundo. Eu moro em Sapopemba. Apartamento de 2 quartos, 45 metros quadrados. Eu, minha filha de 7 anos, imóveis que a gente comprou em liquidação ou pegou de doação. A mesa da sala balança. O sofá tem um buraco que a gente cobre com almofada. A estante é de caixote de feira. Ele viu Marcelo revirar os olhos, mas Roberto estava escutando. No mês passado, eu consegui juntar dinheiro para comprar uma cadeira nova para a Laura estudar. Fui em 3 lojas antes de entrar na LuxCorp. Sabe por quê? Porque nas outras lojas, o vendedor olhava para mim e eu via o julgamento. Via ele pensando, esse cara não tem dinheiro para comprar aqui. Bruno andou um passo à frente. Na LuxCorp, o vendedor não fez isso. Ele me mostrou opções, me tratou com respeito. E quando eu comprei a cadeira, ele disse, sua filha vai adorar estudar aqui. Não era sobre vender, era sobre entender. Roberto se mexeu na cadeira. Os diretores trocaram olhares. A campanha do Marcelo é linda.
É sofisticada, mas fala para pessoas que já têm dinheiro. Fala sobre design italiano e sustentabilidade. Coisas importantes, sim, mas não são o que faz alguém como eu entrar na loja. Ele parou. Olhou diretamente para Roberto. Sua empresa se chama LuxCorp, mas luxo não é o que vocês vendem. Vocês vendem dignidade. Vendem a sensação de que você merece uma casa bonita, mesmo se você ganha salário mínimo. Vendem a possibilidade de sentar numa mesa de verdade para jantar com sua família e sentir que você chegou em algum lugar. Bruno sacou o celular. Abriu uma foto. Mostrou para Roberto. Essa é a Laura. Na cadeira nova. Primeiro dia que ela usou. Ela tirou foto e mandou para a professora, porque aquela cadeira não era só uma cadeira. Era uma conquista. A sala estava em silêncio absoluto. Sua campanha não pode ser sobre aspiração vazia. Tem que ser sobre pessoas reais fazendo escolhas reais com dinheiro limitado. Tem que ser sobre o cara que passa na frente da loja 3 vezes antes de entrar porque tem medo de ser humilhado. Tem que ser sobre a mãe que compra um guarda-roupa e chora no estacionamento porque finalmente conseguiu dar algo decente para os filhos. Bruno voltou para a mesa. Pegou o caderno velho. Abriu numa página. Eu escrevi um roteiro. 30 segundos. Nada de design italiano. Nada de sustentabilidade certificada. Só verdade. Ele começou a ler. Voice-over, homem, 35 anos. Passei 3 meses juntando. Pesquisei preço, medi o espaço. Voltei 5 vezes para ter certeza. Imagem. Um homem na loja, olhando para uma mesa de jantar simples. Porque não era só uma mesa. Era o lugar onde minha família ia sentar junta todo dia. Era o lugar onde minha filha ia fazer lição de casa. Era o começo de tudo. Ele passa a mão na mesa. Decide. LuxCorp. Porque toda conquista merece ser celebrada. Fade to Black. Bruno fechou o caderno. Essa é a campanha. Simples. Honesta. Sobre pessoas que fazem o que vocês fazem. Trabalham duro para dar dignidade para quem amam. Ele sentou. O coração batendo descontrolado. Ninguém falou por 10 segundos que pareceram 10 horas. Então Roberto se levantou. Andou até a janela. Ficou de costas para todos. Quando se virou, havia algo diferente no rosto dele. Meu pai era marceneiro. Fazia móveis sob encomenda. Eu cresci cheirando serragem. Quando fundei a LuxCorp 20 anos atrás, era para fazer exatamente o que você acabou de descrever. Móveis com alma, para gente de verdade. Ele olhou para Marcelo. Em algum lugar no caminho, eu perdi isso. Comecei a perseguir prêmios de design, reconhecimento internacional, o mercado premium, e esqueci de quem são meus clientes de verdade. Roberto voltou para Bruno. Quantos anos você tem? 35. Experiência em publicidade? Tecnicamente, 1 semana. E você veio aqui sem slides, sem jargão corporativo, e me lembrou porque eu abri minha empresa. Roberto sorriu. Pela primeira vez, um sorriso real. Você tem a conta. A sala explodiu em respirações contidas. Amanda deixou escapar um sim, baixinho. Felipe socou o ar discretamente. Raquel assentiu, profissional mas satisfeita. Marcelo estava pálido. Thaís estava chorando? Não. Quase. Os olhos brilhando. Roberto continuou. Mas quero mudanças. Quero essa campanha em outdoor, TV, digital. Quero versões regionais, focadas em comunidades específicas. E quero ele, apontou para Bruno, liderando o criativo. Thaís levantou. Pode deixar, Roberto. Vamos fazer acontecer. Eles apertaram as mãos. Os diretores da LuxCorp cumprimentaram Bruno, que mal conseguia acreditar no que estava acontecendo. Roberto parou na frente dele antes de sair. Meu pai dizia, móvel bom não é o mais caro. É o que fica na família. Você entendeu isso? Obrigado por me lembrar. Então eles saíram. A porta se fechou e a sala explodiu. Amanda abraçou Bruno. Felipe deu um soco no ombro dele. Raquel apertou a mão dele com firmeza. Thaís ficou encostada na parede, sorrindo. Apenas Marcelo permaneceu sentado, olhando para o notebook como se tivesse acabado de perder uma guerra. 10 minutos depois,
Todos tinham saído da sala. Menos Thaís, Bruno e Marcelo. Thaís cruzou os braços. Marcelo, a gente precisa conversar. Marcelo fechou o notebook devagar. Eu sei o que você vai dizer. Duvido, porque se você soubesse, não teria feito o que fez. Fiz o que era necessário para proteger a empresa. Você fez o que era necessário para proteger seu ego. A voz de Thaís estava gelada. Você criou uma campanha alternativa nas minhas costas. Apresentou para o conselho sem me consultar. Tentou sabotar Bruno. Eu tentei ter um plano B caso o experimento falhasse. Não. Você tentou garantir que eu falhasse para poder dizer, eu avisei. Marcelo finalmente olhou para ela. Você trouxe um estranho, Thaís, um segurança de shopping. Colocou ele no meio do projeto mais crítico que temos. Isso é loucura. Era, e funcionou. Thaís se inclinou sobre a mesa. Sabe qual é a diferença entre você e Bruno? Você perdeu a fome. Virou técnico. Esqueceu que publicidade é sobre conexão, não sobre perfeição. Então você não precisa mais de mim. Não, não preciso. O silêncio caiu como guilhotina. Bruno estava imóvel, sem saber se deveria estar ali. Marcelo respirou fundo. Assentiu. Levantou, pegou suas coisas. Na porta, ele parou. Olhou para Bruno. Você ganhou hoje. Parabéns. Mas o próximo passo é o mais difícil, porque agora você tem que provar que não foi sorte. Tem que fazer de novo, e de novo, e de novo, até o dia em que você percebe que virou eu. Então saiu. A porta se fechou. Thaís soltou o ar que estava segurando. Ele está certo, sabe? Bruno olhou para ela. Sobre o quê? Sobre ter que provar de novo, sobre a pressão, sobre como isso muda você. Ela se sentou. Bruno, você fez algo incrível hoje, mas precisa entender. Isso aqui não é um conto de fadas. É um campo de batalha, e eu acabei de demitir meu diretor criativo sênior. O que significa que eu preciso de alguém para assumir o lugar dele. O coração de Bruno saltou. Você está falando... Diretor de criação, salário, benefícios, equipe própria, você. Thaís, eu trabalho aqui há uma semana. E você acabou de salvar a conta mais importante da empresa. Bruno, eu não estou fazendo caridade. Estou fazendo negócio. Você tem algo que ninguém mais aqui tem. Autenticidade. E eu preciso disso para salvar essa agência. Ela puxou um papel. Contrato. Mas tem uma condição. Claro que tinha. Qual? Você não assume sozinho. Você reconstrói a equipe criativa. Demite quem precisa. Contrata quem precisa. Muda a cultura. Porque o problema não era só Marcelo. O problema é que todo mundo aqui virou Marcelo. Perderam a fome. E você vai trazer ela de volta. Bruno olhou para o contrato. Diretor de criação. 12 mil por mês. Era quase 6 vezes o que ele ganhava nos 2 empregos juntos. Era a chance que ele nunca imaginou ter. Era também uma responsabilidade enorme. E se eu não conseguir? Então você falha, e eu falho junto. Mas pelo menos falhamos tentando algo de verdade. Thaís estendeu a caneta. Então, você aceita? Bruno pensou em Laura, na apresentação escolar, em poder estar presente, em não trabalhar 3 turnos, em finalmente viver, não só sobreviver. Pensou em Júlia, no que ela diria. Ela diria, vai, Bruno, eu acredito em você. Pensou em si mesmo, no cara que passou 3 anos enterrado vivo, no cara que desistiu de sonhar porque sonhar doía demais. E pensou no cara que estava se tornando. O cara que entrou naquela sala sem slides e contou a verdade. O cara que Laura merecia como pai. Pegou a caneta, assinou. Thaís sorriu. Bem-vindo oficialmente à equipe. Começa a segunda. Hoje vai para casa. Abraça sua filha, comemora, porque a partir de segunda, a parte difícil começa. Bruno saiu da agência flutuando. Não, não era flutuando. Era tropeçando entre o choque e a alegria e o terror absoluto do que tinha acabado de aceitar. No metrô, mandou mensagem para Dona Célia. Pode ficar mais 1 hora com a Laura? Preciso fazer uma coisa.
Claro, querido. Tudo bem? Mais que bem. Ele desceu na estação Consolação. Caminhou até o cemitério. Não ia lá há mais de um ano. Sempre doía demais. Mas hoje precisava ir. Encontrou o túmulo de Júlia. Simples. Júlia Mendes Santana. Publicitária. Mãe. Luz. Bruno ficou ali parado, sem saber o que dizer. Então simplesmente disse: Eu consegui, Ju. Hoje eu fui publicitário de verdade. Fiz como você ensinava. Falei a verdade. Conectei. E funcionou. O vento soprou, mexendo nas árvores. Eu sei que eu fiquei preso. Senti que seria te trair se eu voltasse. Mas entendi uma coisa. Você não ia querer que eu ficasse parado. Você ia querer que eu vivesse. Então é isso que eu vou fazer. Vou viver. Pela Laura, por mim e por você. Ele tocou na lápide. Obrigado por tudo que você me ensinou. Eu não seria nada sem você. E eu prometo, vou honrar sua memória não ficando no passado, mas construindo o futuro. Ficou mais uns minutos em silêncio. Depois foi embora. Mas dessa vez não doeu. Dessa vez foi libertador. Em casa, Laura estava fazendo lição com Dona Célia. Quando viu Bruno, correu para abraçá-lo. Pai, como foi? Consegui, filhinha. Eu consegui. O quê? O quê? O emprego, de verdade. Agora eu sou publicitário de verdade. Laura gritou. Pulou. Abraçou ele com força. Dona Célia estava na porta da cozinha, enxugando lágrimas. Eu sabia, Bruno. Eu sempre soube que você era capaz. Ela abraçou ele também. E os três ficaram ali, no meio da sala pequena, celebrando. Mais tarde, depois de Dona Célia ir embora, Bruno fez o jantar favorito de Laura. Macarrão com almôndega. Comeram conversando, rindo, planejando. Pai, então agora você vai falar com a professora? Vai falar na minha apresentação? Não preciso falar. Você vai falar. Você vai contar que seu pai é publicitário e vai contar com orgulho. Mas e se a Isabela falar que não é verdade? Então você diz: meu pai trabalhou como segurança para cuidar de mim, e agora ele é publicitário. Porque ele nunca desistiu, e eu sou filha dele. Isso vai calar qualquer um. Laura sorriu. Você é o melhor pai do mundo. Não, mas estou tentando ser. Naquela noite, depois de Laura dormir, Bruno ficou na sala, pegou o celular. Escreveu uma mensagem para Thaís. Obrigado, por acreditar, por arriscar, por me dar a chance. A resposta veio rápida. Não me agradeça, me prove que eu estava certa. Segunda, 8 horas. Reunião com toda a equipe criativa. Você vai apresentar sua visão. E Bruno, seja você. Sempre. Ele guardou o celular. Abriu o caderno, olhou para as páginas rabiscadas. Anos de sonhos guardados. Campanhas que nunca viram a luz. Agora iam ver. Ele virou para uma página em branco. Começou a escrever. Nota para mim mesmo. Hoje eu vivi minha segunda chance. Não foi sorte. Não foi acidente. Foi trabalho, coragem e verdade. E isso é só o começo. A partir de agora, cada campanha que eu fizer vai honrar de onde eu vim. Vai honrar quem eu perdi. Vai honrar quem eu amo. Porque publicidade não é sobre vender. É sobre fazer as pessoas se sentirem vistas. E, finalmente, eu me sinto visto. Fechou o caderno. Olhou para o apartamento. Pequeno. Cheio de móveis velhos. Mas era lar. E agora tinha chance de ser mais. Não um lar maior. Um lar melhor. Com um pai presente. Com uma filha orgulhosa. Com um futuro que, pela primeira vez em 3 anos, não parecia impossível. Bruno foi para o quarto. Deitou. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo. Porque o pior já tinha passado. O melhor estava começando. Mas o que ele não sabia, o que ninguém sabia ainda, era que Thaís tinha guardado um segredo. Um segredo que ela revelaria na segunda-feira. Um segredo que mudaria tudo de novo. Porque a condição que ela mencionou não era só reconstruir a equipe. Era salvar a agência de algo muito maior que crises criativas. Algo que estava vindo. E que Bruno precisaria enfrentar com toda a coragem que tivesse. Mas isso seria segunda-feira.
Por enquanto, Bruno dormia. Sonhava com Laura crescendo feliz. Sonhava com Júlia sorrindo. Sonhava com campanhas que mudariam vidas. E pela primeira vez em 3 anos, seus sonhos não eram pesadelos. Eram promessas. Segunda-feira, 7h40 da manhã. Bruno entrou na Vasconcelos Branding com uma sensação estranha no peito. Não era mais o freelancer temporário. Era o diretor de criação. A recepcionista sorriu diferente, mais respeitosa. Bom dia, Sr. Santana. A senhora. Thaís está esperando na sala dela. Sr. Santana. Como se ele fosse outra pessoa. Talvez fosse. Subiu para o 15º andar. Bateu na porta do escritório de Thaís. Ela abriu imediatamente. Entra. Fecha a porta. O tom estava sério. Tenso. Algo estava errado. Bruno entrou. Thaís foi direto ao ponto. Preciso te contar algo que segurei na cesta. Algo que explica por que eu apostei tudo em você. Ela puxou uma pasta. Abriu sobre a mesa. A Vasconcelos Branding está em crise há 1 ano. Não é só criativa, é financeira. Perdemos 7 grandes contas em 12 meses. O faturamento caiu 40%. E o conselho de acionistas me deu um ultimato há 3 meses. Ou eu reverto isso em 90 dias, ou eles me tiram e vendem a agência para um grupo internacional. Bruno sentiu o chão sumir. 90 dias. Isso foi há 92 dias. Tecnicamente eu já perdi. Então por quê? Porque LuxCorp era meu trunfo. Era a conta que eu precisava para provar ao conselho que ainda posso virar o jogo. Você ganhou a conta na sexta. Hoje é segunda. Amanhã tenho reunião com o conselho. E vou usar sua vitória como argumento para conseguir mais tempo. Ela se inclinou sobre a mesa. Mas preciso de mais que uma vitória isolada. Preciso de um portfólio novo. Preciso de 3 campanhas matadoras nos próximos 60 dias. E preciso que você lidere isso. Bruno processou. Não era só ser diretor de criação. Era salvar uma agência inteira. Por que não me contou isso antes? Porque se eu contasse, você teria apresentado com medo, com pressão. E não teria sido autêntico. Precisava que você fosse você. Agora você é. Agora pode aguentar a verdade. Silêncio pesado. Bruno, eu não trouxe você para cá só porque você é bom. Trouxe porque você é a única chance que eu tenho. Se você falhar, eu perco tudo que construí. Se você desistir, 30 funcionários vão para a rua, incluindo Amanda, Felipe, Raquel. A pressão caiu como uma montanha. Então, não é só sobre mim. Nunca foi, nunca é. Thaís cruzou os braços. Então a pergunta é, você aguenta isso? Porque se não aguenta, me fala agora. Eu desfaço o contrato, te pago a semana e cada um segue seu caminho. Bruno olhou para a pasta, para os números vermelhos, para a realidade nua e crua. Pensou em voltar para o shopping, para as câmeras, para a vida de antes. Pensou em Laura, na apresentação escolar que seria na quinta. Ela ia dizer, meu pai é publicitário. Se ele desistisse agora, seria mentira. Eu aguento. Thaís respirou aliviada. Então vamos trabalhar. Reunião com a equipe em 15 minutos. Você vai apresentar sua visão. E Bruno, seja duro. Eles precisam entender que ou mudamos ou morremos. 15 minutos depois, sala de reunião principal. Toda a equipe criativa estava lá. 15 pessoas. Alguns curiosos, outros céticos. Alguns claramente ressentidos porque Marcelo tinha sido demitido. Bruno ficou de pé na frente. Bom dia. Eu sou Bruno Santana, novo diretor de criação. Sei que alguns de vocês estão felizes com isso. Outros não. Não me importo, porque não estou aqui para fazer amigos. Estou aqui para salvar empregos, incluindo o de vocês. Mexeu. Alguns se endireitaram nas cadeiras. A Vasconcelos está morrendo. Perdemos 7 contas. O conselho quer vender. E nós temos 60 dias para provar que ainda valemos alguma coisa. Não é muito tempo. Então, vou ser direto sobre o que vai mudar. Ele andou pelo espaço. Primeiro, chega de fazer campanha para ganhar prêmio. Fazemos campanha para resolver problema de cliente. Segundo,
Chega de ego criativo. Se você acha que sua ideia é boa, prove. Mostre por que funciona para o público real, não para outros publicitários. Terceiro, honestidade acima de tudo. Se a campanha é ruim, falamos. Se o cliente está errado, falamos. Se nós estamos errados, admitimos. Uma voz no fundo. E se a gente não concordar com sua visão? Bruno localizou quem falou. Um redator de uns 30 anos, braços cruzados, expressão desafiadora. Então você é livre para procurar outra agência, mas se ficar, joga no meu time, com as minhas regras. O redator não respondeu, mas não saiu. Bruno continuou. Nos próximos dias, vou fazer reuniões individuais com cada um. Quero entender suas forças, suas fraquezas, o que vocês amam, o que os frustra. E baseado nisso, vou reestruturar equipes. Alguns vão subir, alguns vão descer, alguns vão sair. Não é pessoal, é sobrevivência. Ele parou no centro da sala. Alguém tem dúvida? Amanda levantou a mão. Você realmente acha que 60 dias é suficiente para virar isso? Não, acho que é apertado demais. Mas é o que temos. Então, ou fazemos o impossível, ou assistimos essa agência fechar. Eu prefiro tentar. Felipe falou. O que você precisa da gente? Fome, verdade, trabalho duro. E deixar o ego na porta. Raquel assentiu. Quando começamos? Agora. Amanda, você comigo. Precisamos definir os 3 projetos prioritários. Felipe, você também. Raquel, levanta todos os clientes que estamos em negociação. Quero lista completa em 1 hora. A sala se mexeu. Pessoas saindo, conversando, algumas animadas, outras nervosas. Thaís estava encostada na parede observando. Quando Bruno passou por ela, sussurrou. Bom começo. Foi muito agressivo? Foi perfeito. Liderança não é fazer todo mundo te amar. É fazer todo mundo acreditar. Os próximos dias foram um turbilhão. Bruno trabalhou 16 horas por dia. Entrevistas individuais. Reestruturação de equipes. 2 pessoas pediram demissão. Ele contratou 3 novas. Um ilustrador de periferia que fazia murais, uma copywriter de Recife que escrevia cordel e um estrategista de 60 anos que tinha voltado ao mercado depois de se aposentar. Pessoas diferentes. Vozes diferentes. Perspectivas diferentes. Amanda virou o braço direito dele. Felipe cresceu, assumiu campanhas pequenas sozinho. Raquel trouxe 2 clientes novos. E Bruno criou muito. Uma campanha para Banco Popular sobre dignidade financeira. Uma campanha para aplicativo de transporte sobre motoristas reais. Uma campanha para rede de supermercados sobre comida que alimenta a família, não ego. Tudo focado em pessoas reais. Tudo honesto. Tudo verdadeiro. Mas a pressão estava destruindo ele. Dormia 4 horas por noite. Comia mal. Via Laura menos do que gostaria. Na 4ª à noite, Laura perguntou. Pai, você vai na minha apresentação amanhã? Bruno congelou. Tinha esquecido completamente. Filhinha, que horas é? 10 da manhã. Eu te falei domingo. Tinha falado. E ele tinha esquecido porque estava afogado em trabalho. Eu tenho reunião amanhã de manhã. O rosto de Laura fechou. Tudo bem, eu entendo. Trabalho é importante. Mas não estava tudo bem. E ele sabia. Ela foi para o quarto. Bruno ficou na sala, a culpa comendo por dentro. Pegou o celular, mandou mensagem para Thaís. Preciso sair amanhã às 9 horas. Apresentação da minha filha na escola. Volto ao meio-dia. A resposta demorou 5 minutos. Reunião com conselho é às 10 horas. Preciso de você lá. Eu sei, mas preciso estar com minha filha também. Outro minuto. Entendo. Vai. Só não se atrase para a reunião. É decisiva. Bruno soltou o ar. Foi até o quarto de Laura. Ela estava deitada de costas. Laura. Eu vou estar lá amanhã. Prometo. Ela se virou. Os olhos esperançosos. Sério? Sério. Nada é mais importante que você. Ela saltou da cama e abraçou ele. Você é o melhor pai do mundo. E Bruno jurou para si mesmo.
Não importava o que acontecesse, ele estaria lá. Quinta-feira, 9h45. Bruno estava sentado no auditório da escola, no meio de outros pais. Alguns de terno, algumas mães impecáveis. Ele estava com a roupa de trabalho, amarrotado, cansado, mas presente. Laura foi a quinta a apresentar. Subiu no palquinho, nervosa, segurando o papel com as anotações. Começou a falar. Meu pai se chama Bruno, ele tem 35 anos. E ele é publicitário. Isabela, a menina rica, bufou da plateia. Mas Laura continuou. Mas ele nem sempre foi publicitário. Minha mãe morreu quando eu era pequena. E meu pai precisou trabalhar muito para cuidar de mim. Ele foi segurança. Ele foi motorista. Ele fez muitas coisas. Sua voz ficou mais firme. Algumas pessoas acham que essas profissões não são importantes, mas estão erradas, porque meu pai fez tudo isso para me dar comida, casa, escola. E ele nunca desistiu de sonhar. Ele tinha um caderno cheio de ideias. E um dia, alguém viu essas ideias e deu uma chance para ele. Ela olhou diretamente para Bruno. Agora meu pai é diretor de criação numa agência grande. Mas ele continua sendo a mesma pessoa. Ele continua acordando cedo. Ele continua trabalhando duro. Ele continua me amando. E eu tenho orgulho dele. Não porque ele é publicitário, mas porque ele nunca desistiu. A sala ficou em silêncio. Então, uma mãe começou a aplaudir. Depois outra. Depois outra. Bruno estava chorando. Não conseguia parar. Laura desceu do palco e correu para ele. Ele abraçou ela com força. Você fez lindo, filhinha. Você estava aqui. Era tudo o que eu precisava. E naquele momento, Bruno entendeu. Não importava quantas campanhas ele criasse. Não importava quantos prêmios ganhasse. Aquele momento ali, segurando sua filha, sendo o pai presente que ela merecia, era a verdadeira vitória. Mas ainda tinha uma reunião. Às 10h15, Bruno entrou correndo na Vasconcelos. Subiu direto para a sala de reunião. Thaís estava lá, junto com 4 membros do conselho. Homens mais velhos, sérios, com pastas cheias de números. Bruno se desculpou pelo atraso. Sentou. O presidente do conselho, Sr. Armando, foi direto ao ponto. Senhora, Thaís nos mostrou a campanha LuxCorp. É impressionante. Mas uma vitória não apaga um ano de fracassos. Precisamos ver consistência. Thaís respirou fundo. E vocês vão ver. Bruno reestruturou a equipe criativa. Temos 3 novos projetos em andamento, todos com abordagens inovadoras. Demos mais 60 dias para provar. 60 dias já passou. Vocês tiveram sua chance. Bruno não pensou. Só falou. Com todo respeito, vocês estão cometendo um erro. Todos olharam para ele. Vocês estão avaliando criatividade como se fosse matemática, mas não é. Criatividade é risco. É tentar algo novo sabendo que pode falhar. E sim, nós falhamos. Mas sabe por quê? Porque perdemos a conexão com pessoas reais. Ficamos fazendo propaganda para impressionar outros publicitários, não para tocar consumidores. Ele se inclinou sobre a mesa. Eu sou novo aqui. Sou o outsider. Mas essa perspectiva é exatamente o que essa agência precisa. Me deem 60 dias. Se não virarmos o jogo, eu saio. Thaís sai. E vocês fazem o que quiserem. Mas se vocês desistirem agora, nunca vão saber se poderíamos ter salvado isso. Silêncio. Sr. Armando trocou olhares com os outros conselheiros. 60 dias. Mas queremos resultados concretos. 3 contratos novos. Mínimo. Se não conseguirem, acabou. Sem segunda chance. Thaís assentiu. Vocês vão ter. A reunião terminou. Os conselheiros saíram. Thaís e Bruno ficaram sozinhos. Você é louco? Ela perguntou, mas estava sorrindo. Provavelmente, mas funcionou. Funcionou. Agora precisamos entregar. 60 dias passaram como um borrão. Bruno e a equipe trabalharam como nunca. Apresentaram para 10 clientes. Fecharam 4 contratos grandes. A LuxCorp virou case de sucesso. Outras marcas começaram a procurar a Vasconcelos pedindo aquela campanha honesta.
A agência voltou a respirar. Bruno se tornou referência. Revistas de publicidade fizeram matérias sobre ele. O publicitário que veio da rua. A segunda chance que salvou uma agência. Mas ele continuou o mesmo escritório, mesmo caderno velho, mesma humildade. Laura cresceu mais confiante. Parou de sentir vergonha. Começou a contar histórias do pai com orgulho. Dona Célia continuou ajudando, mas agora Bruno pagava melhor. E contratou a cooperativa de costureiras dela para fazer uniformes de uma campanha pro Bono. E Júlia virou memória boa. Não fantasma, não culpa, só amor e gratidão. 8 meses depois da manhã em que tudo começou, Bruno estava no mesmo bar em Pinheiros onde tinha encontrado Thaís, não como motorista, como convidado. A Vasconcelos estava celebrando, agência do ano, melhor virada financeira, melhor campanha social. Thaís estava lá, bebendo água com gás. Ela tinha prometido para si mesma, nunca mais álcool. Bruno, você veio. Não ia perder. Você salvou minha vida. Você salvou minha agência. Estamos quites. Eles brindaram. Sabe o que é engraçado? Bruno disse. Tudo começou com você usando minha camisa. Thaís riu. Aquela camisa horrível. Era a única boa que eu tinha. Eu sei, e era perfeita, porque representava você. Honesta, simples, funcional. Nada de frescura, só verdade. Bruno olhou ao redor. A equipe celebrando. Amanda promovida. Felipe liderando o projeto próprio. Raquel abrindo nova filial. Você tem outro segredo para me contar? Ele perguntou brincando. Thaís ficou séria. Mas é bom dessa vez. Qual? O conselho aprovou expansão. Vamos abrir escritório no Rio e em Recife. E querem você como sócio minoritário. 5% da empresa. Bruno quase deixou o copo cair. Sócio? Eu? Você merece. Salvou isso aqui. E mais. Quero que você lidere o programa Talentos Invisíveis. Vamos buscar criativos fora do circuito tradicional. Periferias, comunidades, gente que nunca teve chance. Como você. Os olhos de Bruno encheram. Thaís, não chora. Vai estragar a festa. Mas era tarde. Ele já estava chorando. Porque era isso. Era exatamente isso. O ciclo completo. Ele tinha recebido uma chance. Agora daria chances. Mais tarde, em casa, Laura já dormindo, Bruno abriu o caderno velho. Foi até a última página, a mesma onde tinha escrito nota para mim mesmo, meses atrás. Agora escreveu uma nova nota. Para quem encontrar esse caderno no futuro, eu era um cara invisível. Trabalhava 3 turnos, mal via minha filha. Tinha desistido de sonhar porque sonhar doía. Então uma estranha apareceu na minha cozinha vestindo minha camisa. E ela disse algo que mudou tudo. Você está enterrado vivo. Ela tinha razão. Eu estava. Enterrado em medo, em culpa, em dor. Mas eu cavei para fora. Não foi fácil. Não foi rápido. Mas foi real. Se você está lendo isso e se sentindo enterrado também, saiba. Você pode cavar. Pode sair. Pode viver. Não vai ser confortável. Vai ter que enfrentar medos. Vai ter que arriscar. Vai ter que escolher acreditar em você mesmo quando ninguém mais acredita. Mas vale a pena. Porque a vida do outro lado, a vida onde você é quem realmente é, onde você faz o que ama, onde você está presente para quem importa, essa vida vale cada gota de suor. Minha segunda chance veio vestindo minha camisa e bebendo meu café. A sua pode vir de qualquer jeito, mas vai vir. Só precisa estar pronto para agarrar. E quando vier, não solte. Porque às vezes, a camisa que você empresta para uma estranha vira o começo de tudo. E às vezes, tudo é exatamente o que você sempre quis, mas tinha medo de buscar. Vai. Busca. Merece. Bruno Santana, 35 anos. Publicitário. Pai. Sobrevivente, crente em segundas chances. Ele fechou o caderno. Colocou de volta na estante. Ao lado de livros de publicidade, fotos de Laura,
E o cartão que Thaís tinha dado naquela manhã meses atrás. Foi até o quarto de Laura. Ela dormia profundamente, cobertorzinho até o queixo. Ele ajeitou e sussurrou. Obrigado por me fazer querer ser melhor. Você salvou minha vida tanto quanto a Thaís. Te amo, filhinha. Então foi para seu quarto. Deitou. E dormiu. Sem pesadelos. Sem culpa. Sem medo. Apenas paz. Porque ele tinha feito. Tinha saído do buraco. Tinha provado o que merecia. Tinha honrado Júlia. Tinha sido o pai que Laura precisava. Tinha salvado uma agência. Tinha criado campanhas que importavam. Tinha vivido. E isso, no final, era tudo. A camisa que Thaís tinha usado naquela manhã ainda estava guardada numa gaveta. Bruno nunca mais vestiu. Guardou como lembrança do dia em que tudo mudou. A camisa não era especial. Era só uma camisa branca, básica, de loja de departamento. Mas tinha virado símbolo da vulnerabilidade que salvou ele, da decisão de ajudar que abriu portas, da conexão inesperada que virou oportunidade. Às vezes, a revolução começa com pequenos gestos. Ajudar uma estranha. Mostrar seu trabalho. Aceitar uma chance. Acreditar em si mesmo quando todo mundo duvida. E às vezes, a camisa que você empresta volta para você transformada em futuro. Às vezes, o que parece o fim é apenas o começo disfarçado. Bruno aprendeu que talento sem oportunidade é uma tragédia silenciosa. Mas quando a oportunidade bate à porta vestindo sua própria camisa, você tem duas escolhas: abrir a porta ou fingir que não ouviu. Ele abriu. E você? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like e conta pra mim nos comentários qual parte da história mais te tocou, qual parte te deixou mais emocionado. Se inscreve aqui no canal e espero que nos vejamos novamente nos próximos vídeos, pois aqui no canal Ecos do Coração a melhor história é sempre a próxima. Um abraço.